Olá, de volta com o nosso Meon Entrevista. Hoje, recebendo aqui nos nossos estúdios o vereador da cidade de Caçapava, o Dr. Vitor Tadeu, eleito recentemente presidente da Câmara para o exercício de 2024. Tudo bem, vereador? Seja muito bem-vindo aqui ao Meon. Obrigado, Reinaldo. Obrigado à equipe do Meon. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e à disposição para tirar as dúvidas, esclarecer todo o nosso trabalho lá em Caçapava. Praticamente fechando o ano letivo de 2023, né? Exatamente. Um ano de bastante atuação. Tudo que a gente foi plantando em 2021, 2022, a gente colheu em 2023. Muitas coisas acontecendo, projetos que a gente vinha desenvolvendo. Então foi um ano bastante produtivo. E ao final desse ano legislativo, o vereador foi eleito presidente da Câmara de Caçapava para 2024. Imagino uma responsabilidade muito grande. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho, porque eu quero que o vereador se apresente melhor para a população, falar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, até chegar a esse momento importante na tua vida, que é assumir a presidência da Câmara de Caçapava. Que legal, Reinaldo. Bom, eu sou caçapavense de nascença, sou taiada, como a gente chama lá, né? É o nosso doce típico, dá um apelido para todo cidadão caçapavense. E eu tenho um orgulho e um amor muito grande pela cidade. Eu sou profissional da odontologia, sou dentista, montei meu consultório em Caçapava, a gente gera empregos diretos e indiretos dentro da cidade, então, e é lá que a minha família mora, onde eu constituí minha família, então é uma cidade que a gente tem raízes profundas. Quando eu fui observar ao longo do tempo as dificuldades que o município tinha, quando eu estava trabalhando inclusive como dentista na prefeitura, né? A gente chegou numa escola pública, eu estava fazendo atendimento das crianças e as crianças na escola, ao invés de entrarem direto para a sala de aula no período da tarde, elas tinham primeiro uma merenda, depois ia para a sala de aula. Na minha época de escola, a gente entrava na sala, tinha algumas aulas, depois tinha merenda. E aquilo atrapalhava o meu atendimento, porque eu tinha que atender as crianças com um pouquinho de resíduo de comida ali na boca. Aí eu fui perguntar para a merendeira por que aquilo acontecia. E ela disse assim para mim: isso acontece, doutor, porque muitas dessas crianças têm nessa merenda a primeira e única refeição do dia. Então aquilo me tocou de uma certa forma, que eu comecei a ajudar com projetos sociais essas crianças, outros adultos, dentro do postinho de saúde que eu trabalhava. Eu dava 10% do meu salário para a enfermeira do posto fazer a compra de coisas que a comunidade precisava, só que isso nunca tinha fim, e sempre precisava mais. Eu fui perceber que era na política que as coisas acontecem ou não, dependendo das pessoas que ocupam o lugar na política. Então, eu resolvi me preparar e estudar para ser vereador. Foi a partir daí que acendeu a faísca ou a fagulha da vontade de querer mudar através da política. Como que é estudar para ser vereador? Como é que é isso? Eu fui pesquisar primeiro, fui fazer um curso de Ciências Políticas. Eu entrei num curso da USP. Depois eu estudei Gestão Pública, formação superior. Fiz também pós-graduação em Saúde Pública. E eu fiz uma seleção no Renova BR. Eu me inscrevi, achei que nem ia ser chamado, porque eram milhares de pessoas no Brasil. Em 2019 eu fui um dos selecionados para fazer um curso. E depois eu fui selecionado para fazer outro, em 2020, o avançado. Depois fui fazendo outros cursos a convite do Renova, em instituições muito conhecidas do país. Então eu fui me preparando para entender qual que seria as nossas dificuldades dentro do serviço público. Afinal, era uma novidade. Tanto é que em Caçapava, 100% de renovação na última eleição de vereadores, eu precisava me preparar para chegar lá e saber o que a gente precisava fazer. O que você encontrou na Câmara estava de acordo com aquilo que você estudou? Ou de repente, poxa, tudo que eu vi aqui na teoria, na prática é totalmente diferente. Como é que foi esse encontro aí com a realidade? Essa é uma excelente pergunta. Todo mundo que vai fazer, por exemplo, curso de motorista, ele sabe que durante o curso é uma coisa. Quando você coloca o carro na rua, é diferente. É a mesma coisa na política. Eu imaginava uma situação, quando a gente entra lá, a situação é diferente. Mas, se eu não tivesse essa base de conhecimento que eu fui buscar, eu teria maiores dificuldades. Eu demoraria muito mais tempo para a engrenagem começar a andar. Sim. Então, foi importante, mesmo não sendo aquilo que a gente esperava, mas foi importante essa preparação. Nem todos se preparam dessa maneira, até porque não é
obrigatório, né, essa preparação. Mas para a tua carreira política, até visando, né, um futuro político, você foi atrás e se preparou. Isso é muito bom. Você citou que essa atual legislatura da Câmara de Caçapava foi renovada 100%. São 10 vereadores hoje e, digamos assim, todos marinheiros de primeira viagem, né? Isso. Quer dizer, e essa renovação foi boa, positiva? Eu acredito que Porque sim. praticamente começa tudo do zero, né? Tudo do zero. Quando você faz uma renovação desse tipo, 100%, aliás, foi a única do Brasil, Tá. 100% de renovação na Câmara e também a prefeita em primeiro mandato. Mas estava tão ruim assim, que as pessoas mudaram, né? É porque é interessante, né? A única cidade do Brasil que fez essa opção por uma renovação de 100%, né? Interessante isso. Interessante. Eu acho que na legislatura anterior a gente não pode ser também hipócrita ou assim. Tinha bons vereadores, tinha gente fazendo um bom trabalho, mas a população fez essa escolha, né? O momento acaba pedindo Exatamente, uma mudança. pediu essa mudança, Tá. a mudança foi geral e tal. Quando eu acho que foi positivo do ponto de vista em que alguns vícios da política, eles foram quebrados. Tá. Então, aqueles vícios ruins, algumas coisas que já aconteciam até dentro da própria Câmara, da estrutura da Câmara, e até na forma como a gente encarava os projetos de lei. Muitas leis que hoje, antigamente eram dadas como inconstitucionais ou elas não eram aprovadas por uma série de questões, essa legislatura um pouco mais agressiva do ponto de vista político conseguiu aprovar e fazer com que bons projetos acontecessem. Vou dar um exemplo. A gente tem um projeto, mas ele ainda não está sendo executado pela prefeitura e já fica aqui a minha reclamação. Nós criamos uma lei que dava transparência na fila de espera da saúde. Foi uma lei que também teve polêmica na cidade de Taubaté, Isso. foi até a Justiça e a Justiça determinou que a lei seria constitucional. No passado já tentaram apresentar isso em Caçapava e foi dado como inconstitucional. Como já tem uma decisão nova, tinha uma decisão nova em 2021, nós apresentamos e ela foi aprovada. Veja, a gente teve coragem de peitar, inclusive, algumas questões do próprio parecer técnico que a Câmara tinha dado. Então, assim, essa questão da renovação foi importante até para dar novos ares para as próprias leis que a gente foi apresentando. Bom, Caçapava é uma cidade com 96 mil habitantes, né? E você atua numa frente única, tipo, eu escolhi a saúde para trabalhar, ou eu escolhi a ação social para trabalhar. O vereador consegue fazer isso, ou ele tem que atender a cidade inteira, é um todo? Como é que você foca o teu trabalho? Na verdade, como sou profissional da saúde, então sou muito acionado por questões da saúde. Mas a gente não deixa de trabalhar nas outras áreas, porque a população vem nos pedir melhorias. O que a gente fez, né? A gente mapeou toda a cidade no início do mandato e eu apliquei uma proposta que a gente tinha, que era o gabinete itinerante. Então, eu passo mais tempo andando nos bairros do que trancado dentro do gabinete. O gabinete itinerante é conversando com a população. E a gente vai buscando as demandas, as necessidades dos bairros. Então, essa questão, e os bairros, a principal reclamação é a infraestrutura. Então, essa questão de infraestrutura a gente trabalhou bastante, buscando recursos, emendas com deputados, recursos do governo do estado, para melhorar essa questão. Uma outra questão era a cultura. Como eu tinha me comprometido a gente batalhar para criar um conselho de cultura que a gente não tinha, e para captação de recursos era importante ter. No início do mandato a gente já fez um movimento na cidade com a área cultural e era assim, fim de pandemia. Aqueles artistas, né, que não tiveram oportunidade de, durante a pandemia, fazer o seu trabalho e ter o seu ganha-pão, eles foram os últimos a serem liberados para fazer isso. Então a gente tinha que dar uma mobilizada nessa turma para que eles tivessem voz também nas políticas públicas. Outra questão na saúde eram nichos como a causa autista. A gente está crescendo o número de pessoas que estão recebendo não é o diagnóstico, mas o laudo do autismo. Então é preciso uma atenção e novas políticas públicas para atender esse grupo. Então a gente foi vendo as necessidades e a partir daí foi modelando o nosso mandato, né? E uma outra questão, a questão do turismo e oportunidade de renda, emprego. Nós temos lá o Museu Roberto Lee, que inclusive Caçapava, é a capital nacional do antigo mobilismo, porque temos lá um acervo de veículos antigos e era uma oportunidade da gente atrair turismo para a nossa cidade. Então, e está conseguindo? Está conseguindo. Hoje o museu está todo reformulado,
tem ocorrido vários eventos ao longo do ano, dando oportunidade para os empresários da cidade, rede hoteleira, farmácias, supermercados, restaurantes e principalmente o grupo de artesãos, que eram sempre esquecidos na nossa cidade. Então, todos os eventos da cidade, eu abracei essa causa também, a gente consegue colocar os artesãos para vender os seus produtos e tem sido sucesso. São várias frentes, né, que o vereador tem que trabalhar. A gente vai falar sobre os seus planos para 2024, né, como presidente da casa. Mas ele falou do Museu Roberto Lee, que é do antigo mobilismo, né? Caçapava é a capital nacional do antigo mobilismo. Exato. O vereador tem um Fusca 76, é isso? É isso aí. E tá funcionando, que é uma beleza. Tá funcionando. Aliás, ele é o xodózinho lá em casa. Eu tenho um filho mesmo? de 5 anos. Que quando eu fui comprar esse Fusca, a gente foi lá em Taubaté, né? Eu procurei na internet, sempre fui fã de Fusca. E todo mundo tem uma história com Fusca, né? A minha história é com meu avô. Meu avô tinha um Fusca que ele andava para tudo quanto é lado e a gente andava junto. E eu adorava aquele carro, né? Aquele cheiro de gasolina que exala. E daí a gente foi conhecer esse Fusca e eu levei meu filho e minha esposa. Meu filho adorou, apaixonou pelo Fusca e não teve outra alternativa senão eu fazer o negócio e comprar. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque nos finais de semana a gente tem a oportunidade, e às vezes eu uso para trabalhar também, né? Nos finais de semana a gente anda com Fusca, em família, participa dos eventos. Então, assim, o Fusca é o nosso xodó lá em casa. E você precisou reformar o Fusca? Não, já estava prontinho. Ele já estava pronto, ele precisa de umas melhorias. Aliás, todo dono de carro... Quem gosta de Fusca, deixa ele impecável, impecável, né? Verdade. E todo carro antigo, quando você pega, você sempre vê alguma coisa para melhorar. Ele tem algumas coisas para serem feitas ainda, não tive oportunidade também, mas a questão de lataria, nós vamos dar uma melhorada nele em breve. É um xodó. É um xodózinho lá. Agora, vereador Vitor Tadeu, da cidade de Caçapava, nosso convidado hoje aqui no meu entrevista, só para a gente finalizar sobre 2024, que é um ano eleitoral, é um ano pesado para vocês, né? E como presidente da Câmara, o que você imagina, né? O que você conversou com os vereadores para ter uma votação expressiva como presidente, né? Que foi eleito presidente. O que você pensa, o que você está planejando para 2024? Legal. E é importante até dizer uma coisa aqui, falando dos colegas, né? E deixar muito claro para a população que eu tenho orgulho de estar com esses colegas. Porque, na verdade, a gente recebeu 8 votos de 10, 80% da Câmara, sem fazer nenhuma troca de nenhuma coisa, escusa, nada de errado. E também é um orgulho para mim, porque eles me escolheram para ser esse candidato. A gente conseguiu unir oposição e situação em 8 votos. Isso é importante dizer. Então, eu tenho tranquilidade para seguir o mandato e fazer o melhor que a gente puder fazer pela Câmara. O que a gente pretende fazer, eu falo a gente porque eu tenho uma equipe muito boa que vai estar trabalhando comigo nisso, a gente quer melhorar a comunicação da Câmara com a população e tentar aproximar a população da Câmara. Andando pelas ruas, muita gente até fala, nossa, eu não te conheço, você é vereador? Nossa, porque as pessoas não acompanham. Se você for fazer uma pesquisa, eu tenho certeza que o MEON deve ter informações quanto a isso, as pessoas não lembram em quem votou. Na eleição anterior, então, para senador, por exemplo. Isso acontece no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro. Então, as pessoas não têm essa proximidade com aqueles que estão representando e tomando decisões importantes na Câmara. A gente quer aproximar a população da Câmara, transformar a comunicação da Câmara até nas votações dos projetos, para que as pessoas entendam o que a gente está votando. E foram tantos projetos bons de 21 até hoje, que nós votamos, aprovamos, que melhoraram as condições da cidade, que a população não tem essa informação. Então, um ponto é esse. Outro ponto é fazer uma gestão dos recursos da Câmara de forma muito saudável. Tentar reduzir os custos de algumas coisas que a gente tem lá, até rever alguns contratos, para que a gente economize recurso público e possa devolver para o erário o que for possível. O que for possível devolver. E fazer algumas adequações quanto à utilização dos veículos, algumas coisas que os colegas também pediram, e a questão da segurança. Hoje, se você for chegar na Câmara Municipal, né, a gente viu o caso da Lesp na votação da privatização da Sabesp. Tá. Né? Tinha a presença de muitos policiais, foi uma sessão muito tensa, tentaram derrubar o vidro, né, balançar o vidro, aquilo colocou em risco todos os servidores da casa, funcionários e os próprios deputados. A gente precisa também ter uma atenção quanto à segurança, porque é uma Câmara acanhada
E já tivemos casos lá de votações bem acaloradas que aconteceram alguns eventos importantes. Então, a gente vai trabalhar também na segurança para dar um bom conforto para a população, para os servidores e para os vereadores. Tá certo, tá animado para 2024. Muito animado, empolgado, a gente sabe que tem uma missão muito dura aí pela frente, mas eu tenho certeza que Deus nos deu essa missão porque Ele nos vê capazes de prosseguir. Vereador, muito obrigado por ter vindo aqui ao Meon, conhecer as nossas instalações, receber a nossa revista, né, que foi entregue em mãos lá na Câmara também, a revista. Muito obrigado por ter participado com a gente aqui do Meon Entrevista. E eu quero agradecer e dizer para vocês que estão de parabéns pela estrutura, revista sensacional, muito linda, tá? E que 2024 seja um ano de muito sucesso para vocês. Muito obrigado. Obrigado. Vereador Vitor Tadeu, da cidade de Caçapava, presidente eleito para o mandato agora de 2024, vai presidir a Casa Legislativa da vizinha Caçapava. Obrigado a você que nos acompanhou mais uma vez aqui no Meon Entrevista. Até a próxima edição. Até mais.